Hello, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo um pouco diferente, eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Há um tempo atrás eu deixei um post aqui, pedi para que vocês me mandassem perguntas, dúvidas que vocês tinham. Vou responder algumas e algumas outras que eu peguei ali em alguns comentários que vocês fizeram. Mas antes eu quero te pedir para deixar um like aqui nesse vídeo e se você não for inscrita ainda no canal, para você se inscrever. A primeira pergunta é uma pergunta que a Cris fez há bastante tempo aqui no canal e eu nunca tinha contado essa história pra vocês, que é como eu e o Duda viemos morar em Floripa. Pra quem não sabe ou não pegou essa informação direito, eu e o Duda somos de Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade que fica no Rio Grande do Sul e eu e o Duda sempre gostamos muito da praia, assim, demais. Sempre foi um sonho muito grande da gente morar na praia. E ainda mais em Santa Catarina. Então todas as oportunidades que a gente tinha, a gente ia pra praia. A gente ia bastante pro litoral gaúcho e sempre que tinha oportunidade, a gente ia pra Santa Catarina. A gente geralmente acabava indo pra Itajaí, aquela região, porque tinha uma prima do Duda que morava lá na época, então a gente ia bastante pra visitar ela. E a gente sempre falava assim, um dia a gente vai morar na praia, quando a gente morar na praia, e a gente falava muito sobre isso. Era uma coisa que a gente desejava assim muito no nosso coração. E enfim, mas a gente nunca tinha ido pra Floripa. Na verdade eu já tinha ido na minha infância, há muito tempo atrás, o Duda também, mas desde que a gente começou a namorar e tudo mais, a gente nunca tinha ido pra Floripa. Até que em 2020 a gente foi pra Floripa com as nossas mães. Eu, o Duda, a minha mãe e a mãe dele. A gente foi passar lá um feriado. E nossa, nesse feriado assim a gente ficou vislumbrado com Floripa. A gente conheceu vários lugares, a gente amou muito. E eu me lembro muito nitidamente assim, na minha cabeça, do Duda falar assim pra minha mãe: Marta, que é o nome da minha mãe, Marta, o ano que vem a gente vai estar morando aqui. Isso era 2020, a gente pensa, pandemia, né? Na verdade, nesse momento de novembro de 2020 já tava flexível de novo, né? A gente tava viajando pra Floripa. Mas eu lembro muito dessa frase que o Duda falou e... a gente queria realmente morar em Floripa, mas a gente jamais imaginou que isso realmente ia acontecer. E em maio de 2021, nem um ano depois, estávamos nós morando em Floripa. E aí, resumindo a história, como que tudo aconteceu. A primeira coisa é que tanto eu quanto o Duda trabalhávamos lá em Caxias, na cidade onde a gente morava. E em Caxias do Sul é uma cidade onde tem muitas empresas, muitas indústrias. E o Duda, ele é administrador de empresas e trabalhava numa empresa em Caxias, que é nessa área de indústria, né? E a gente sabia que a maior dificuldade era o trabalho do Duda, porque teoricamente eu, como nutricionista, poderia trabalhar em vários lugares, mas em Santa Catarina não é uma coisa tão forte de indústria e tal. Enfim, que o Duda conseguiu uma vaga numa empresa onde ele podia trabalhar 100% remoto. Ou seja, não importava o lugar que a gente fosse morar, o Duda poderia trabalhar dessa empresa. E o Duda começou a trabalhar nessa empresa. E acho que ele tava com um mês de empresa, a gente foi pra Floripa. Então foi muito intenso. O que acontece? Eu trabalho numa rede de academias, eu já comentei isso pra vocês. Eu entrei nessa rede de academias ainda em 2018, ela era uma rede bem pequena, só que é uma rede que foi expandindo e começou a ter franquias. E uma dessas franquias abriu em Florianópolis, em Santa Catarina. E aí, na época, eu conversei com a minha gerente, falei pra ela desse sonho, ela sempre soube que era um sonho muito grande nosso, de morar na praia, enfim, e eu disse, fulana, não vou falar o nome dela aqui, né? Então, tem como eu me transferir, né? Tem como eu ter uma transferência pra unidade de tal lugar? E aí ela disse, sim, tem, só tem um problema, Jo. Isso assim, era final de abril, quando eu conversei com ela. Ela disse, só tem um problema, Jo. A academia no tal lugar, né, nos ingleses, que era onde eu ia trabalhar, abre daqui 20 dias. E aí, se tu quiser, é isso. Gente, a gente teve 20 dias pra de fato decidir tudo, fazer a nossa mudança, ir pra Floripa num bate-volta, encontrar apartamento. Mas foi assim que tudo aconteceu. Então, foi dessa forma que a gente foi morar em Floripa, muito assim, sabe naquele momento da vida decisivo, do tipo assim, se a gente não for agora, a gente não vai.
E eu não vou dizer pra vocês que foi uma coisa fácil, assim, a gente sabia que era um sonho muito grande que a gente tinha. A gente não se arrepende em nenhum segundo. A cada dia que a gente mora em Florianópolis, em Santa Catarina, a gente agradece por morar ali, porque sempre foi realmente um sonho muito grande. Mas eu digo pra vocês que não foi um processo fácil, porque foi imagina, né, uma mudança de estado, todos os vínculos, todas as amizades, a família, a gente já tá longe de todo mundo. Então não foi um momento fácil da minha vida, por mais que eu estivesse realizando um grande sonho, eu passei por um processo de luto, digamos assim, bem grande. Até posso entrar com vocês um pouco mais sobre isso, se vocês se interessarem, deixem aqui nos comentários. Mas nesse momento, assim, logo depois da nossa mudança, foi uma fase bem complicada que eu vivi por conta de todo esse processo de mudança. Mas eu posso dizer pra vocês que a gente é muito feliz morando em Floripa e foi assim que tudo aconteceu. Agora eu vou responder a pergunta da Lari. Ela me perguntou o que me fez escolher a nutrição e como que foi esse percurso. Bom, eu comecei a minha graduação bem novinha, eu tinha 17 anos. E eu vou ser super sincera com vocês, na época, né, eu acho que eu era muito imatura e eu comecei a minha graduação sem ter plena certeza de que era realmente aquilo que eu queria fazer. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com pessoas, eu sempre soube que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma e eu sempre gostei muito da área da saúde. Acho que teve um pouco influência da minha avó. A minha avó, ela não trabalhava na área da saúde, mas ela foi secretária de um ambulatório de saúde, inclusive no ambulatório da Universidade de Caxias do Sul, que foi onde eu estudei, durante muitos anos. E ela sempre teve meio que ali nesse meio médico, ela sempre trazia muito isso, sempre falava muito nisso. E eu acho que talvez pode ter sido um pouquinho de influência da minha avó, sabe? Mas eu sempre quis estudar, enfim, alguma coisa na área da saúde. Quando eu prestei vestibular, as minhas opções, né, eram fisioterapia e nutrição. Que bom que eu escolhi nutrição, porque eu acho que eu não tenho muito a ver, assim, com a fisioterapia. E, enfim, né, no começo, assim, esse percurso, como é que eu posso dizer pra vocês? Logo que eu comecei a minha graduação, eu trabalhava e estudava, então eu nunca, no começo, assim, principalmente eu fui fazendo as minhas matérias assim mais devagar. Eu trabalhava numa papelaria, numa livraria assim, que vendia material escolar e bazar assim. Foi meu primeiro emprego, eu fiquei lá até um pouco no início da minha faculdade, depois eu comecei os estágios, enfim, na área. E aí, lógico, no começo da graduação, eu digo assim para as pessoas que vão cursar nutrição, o começo, ele é muito chato, assim, porque você tem que aprender anatomia, histologia, umas matérias que não, parece que você não enxerga a nutrição naquilo. E de fato, você só vai começar a se apaixonar pelo curso e entender se aquilo é pra você ali pelo terceiro, quarto semestre, que aí você começa realmente a estudar aquelas disciplinas mais na prática, assim. Eu digo pra vocês que esse percurso foi muito bom, assim. Eu era na graduação bem CDF, assim, bem certinha, eu me dedicava muito, eu estudava bastante. Na graduação eu achava que eu queria trabalhar com hospital. Eu gostava muito de patologias, assim, de estudar as doenças e tudo mais, eu gostava bastante. E na universidade que eu estudei, a gente tinha vários tipos de estágios. Teve um estágio que eu fiz em escola, aí dentro da escola eu trabalhava, né, educação nutricional com as crianças. Eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças do 5º ano, crianças do 2º ano, crianças do 9º ano. Aí eu vi que eu não queria trabalhar com criança, nada contra, mas não é a minha área de atuação. Eu atendi no ambulatório, daí no ambulatório eu atendi pediatria, aí eu vi que eu também não queria essa parte, né? Eu também atendi por um tempo no ambulatório de climatério. Climatério são mulheres da menopausa, aí eu gostei um pouco mais. Eu atendi por um tempo no Instituto de Medicina do Esporte, mas eu atendia principalmente pacientes cardíacos, essa parte eu gostava também. E finalmente chegou o meu estágio no hospital, que assim, eu sempre achava que ia ser fantástico, assim, e era um período, assim, os estágios duravam mais ou menos de 2 a 3 meses, e foi esclarecedor pra mim, pra ver que eu não queria isso, porque é muito difícil, assim. Eu me considero uma pessoa muito empata, pode ser assim, não sei se é empata a palavra, empática,
enfim, não sei como que é a palavra, mas eu me coloco muito, assim, no lugar das pessoas e eu não conseguia separar muito, assim, sabe? Eu lembro de algumas experiências no hospital de eu me trancar, assim, depois do estado da enfermagem, depois que eu atendi o paciente e de chorar, assim, porque não tinha muito mais do que eu pudesse fazer para aquela pessoa. E aí eu vi que pra mim não ia ser uma alternativa trabalhar com o hospital. E, enfim, por isso que eu escolhi a área que eu escolhi hoje, que é a parte da nutrição comportamental. Eu trabalho com atendimento clínico, né, atendo pessoas, e pra mim isso é maravilhoso, assim, é o que eu mais gosto de fazer, e que bom que de certa forma eu cheguei até essa área de atuação, até essa parte. E como eu sei que tem algumas pessoas que estão cursando nutrição, que veem os meus vídeos, que comentam como eu tenho segurança para atender, como eu comecei nesse meu início de atendimentos, vou falar bem a real assim pra vocês. Eu me formei no final de 2016 e eu lembro que uma amiga de um amigo tinha um programa de emagrecimento e me convidou para participar, e aí, gente, eu atendi muitas pessoas. Eu simplesmente saí da faculdade, saí atendendo pessoas. Eu nunca tinha atendido, exceto nos estágios, nunca tinha atendido ninguém. E aí eu fui e atendi, enfim, fiz o maior sucesso e fiz uma grana, assim. Eu disse, meu Deus, né, meu CRN nem ficou pronto, nem deveria atender. E eu tava atendendo pessoas. E aí, gente, que simplesmente terminou esse programa de emagrecimento e aí eu não tinha trabalho. Eu não tinha trabalho porque depois, no final da graduação, como eram muitos estágios, eu tinha que estudar muito, eu tinha parado de trabalhar e aí eu fiquei desesperada. Aí eu lembro de tentar mandar currículo pra lá, pra cá e não encontrava. Eu fiquei meio desesperada, assim, por um tempo, mas foi um tempo pequeno. E aí eu lembro que vagou, eu recebi, na verdade, um patrocinado, enfim, que estavam contratando nutricionistas numa rede de academias lá de Caxias, a cidade que eu morava. Aí eu fiz meu currículo, comentei com uma amiga minha e eu disse assim, amiga, tem uma vaga em tal lugar. Ela disse assim, eu também quero me candidatar, tu faz meu currículo pra mim? Eu fiz o currículo pra ela e quem foi chamada foi ela, acreditem. Caxias do Sul é uma cidade bem pequena, assim, quer dizer, pequena não, mas é uma cidade onde os sobrenomes prevalecem bastante. E essa pessoa, essa minha amiga, foi contratada e eu acredito que é porque ela era muito influente também, sabe? E ela já tinha contato com o dono da academia na época. Tudo certo. Ela foi contratada, eu fiquei muito feliz por ela. Aí eu lembro que surgiu uma outra vaga na academia e eu pedi pra ela, entrega o meu currículo. E uma outra pessoa foi chamada. Gente, fiquei bem chateada porque eu tava bem desesperada por emprego naquela época. E aí eu lembro que eu vi nessa mesma rede de academias uma vaga para trabalhar como recepcionista, como consultora de vendas na academia. E aí eu mandei meu currículo para consultora de vendas. Eu falei, olha, eu quero me candidatar para essa vaga, eu sou nutricionista, o meu desejo é poder atender aqui como nutricionista, mas eu estou me candidatando para ser consultora de vendas. E eu fui contratada, fiz entrevista, passei pelo teste, fui contratada, comecei a trabalhar na academia como recepcionista. Fui a melhor vendedora que eu pude, batia todas as minhas metas de venda, atendia todo mundo muito bem. E aí eu acho que uns 3, 4 meses depois eu comecei a trabalhar meio período como nutricionista na academia e meio período como consultora de vendas. Até que chegou o ponto que a academia foi crescendo cada vez mais, começou o sistema de franquias e eu passei a atender em 2 academias da mesma rede na cidade. E é a rede de academias que eu trabalho até hoje. Resumindo, que todas essas outras nutricionistas que tinham na academia foram saindo e eu fiquei, e hoje eu sou, acho que a principal nutricionista que essa academia tem. Eu trabalho lá desde 2018 e aí lá eu atendo, né, tanto faço atendimentos, né, de pacientes, de alunos da academia e também faço toda uma produção de conteúdos para eles. E foi assim que eu comecei a atender e comecei a ganhar experiência, porque na academia eu atendia muita gente. E aí, nesse meio tempo, comecei a atender também meus pacientes particulares e foi assim, sabe, gente? Sempre digo, eu não me sentia segura, de fato, no começo. E em muitos momentos, eu não me recordo de praticamente nenhum, porque a minha memória, eu digo, ela é muito seletiva, mas em muitos momentos eu tive insegurança, teve muitos momentos que eu atendi casos complicados, casos que eu, de primeiro momento, não sabia lidar. Mas eu acho que é sempre mais importante você ser verdadeiro e falar pra pessoa, olha,
Eu estudei isso na minha graduação, não é uma coisa que eu trabalho todos os dias. Eu vou te atender, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu preciso estudar tal coisa. Eu posso te dar essa resposta depois, se a pessoa te fizer uma pergunta e tu não souber responder. Eu acho que eu sempre fui muito franca com os pacientes, sabe? E isso me aproximou, enfim, de certa forma, me fez com que cada vez mais eu fosse ganhando segurança. Não vou dizer pra vocês, talvez em algum momento eu tenha feito uma conduta errada. Pode ser que sim, porque a gente só tende a evoluir, a gente só evolui naquilo que a gente se propõe a melhorar a cada dia, né? Então, com certeza, a Jo Nutri lá de 2018 sabia muito menos do que a Jo Nutri agora de 2024, e com certeza a Jo de 2030 vai saber muito mais do que a de hoje. E é assim que a gente é, né? É assim que é com todo mundo. E agora eu vou responder a pergunta da Oscarina Souza. Ela perguntou se a gente, pensa em ter filhos logo e se o apartamento que a gente mora é alugado ou próprio. Vamos começar pelo apartamento, que é o mais fácil. O apartamento que nós moramos é alugado. Logo que a gente se mudou, pra Floripa, a gente conseguiu achar esse apartamento. Ainda bem, gente, foi uma tour que vocês não têm noção. Como eu falei pra vocês, a gente teve que escolher, assim, um bate-volta nosso apartamento. E acho que ele foi o segundo apartamento que a gente visitou. Ele não tava nos nossos filtros de busca, porque nós buscávamos sempre apartamentos com 2 dormitórios, mas ainda bem que a gente viu aquele, porque ele é perfeito pra gente e todos os outros que a gente viu não atendiam as nossas necessidades. Ou era longe, ou a gente não gostava do espaço, a gente não gostava da vizinhança, a vista era ruim. Enfim, resumindo a história, o nosso AP é alugado. Óbvio que a gente tem um sonho muito grande de ter o nosso espaço. Estamos trabalhando firmemente para isso, ou o nosso apartamento, ou a nossa casa, e eu espero, num futuro bem próximo, que a gente consiga o nosso cantinho do jeito que a gente sonha. E a outra pergunta, se a gente pretende ter filhos logo. Então, defina logo. Eu e o Duda pretendemos sim ter filhos. Acredito que por mim pelo Duda talvez 2, mas não sei, Primeiro a gente tem depois a gente decide. Mas não tão logo, assim, lógico, Eu tenho 30 anos, o Duda tem 33, e a gente sabe que não é uma coisa que dá pra esperar muito, mas ainda assim eu tenho um tempo aí de pelo menos uns 4 anos, vai. Eu acho que a gente não vai esperar tudo isso, mas assim, num futuro bem próximo, ainda não. Pelos nossos planos, pelos nossos sonhos, a gente gostaria muito de ter filhos no momento em que a gente já estivesse no nosso cantinho, na nossa casa, assim, digamos que pensando em como a gente quer conduzir as coisas daqui pra frente, assim, a gente gostaria de primeiro ter a nossa casa e aí depois ter o filho. Mas também, não sei. Eu uso DIU, então o DIU tá bem posicionado. A princípio não tô com planos de engravidar, mas também assim, gente, se Deus mandasse, ia ser muito bem-vindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, respondi as perguntinhas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem alguma outra pergunta, deixa aqui nos comentários que de repente mais pra frente eu posso fazer um outro vídeo como esse. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like nesse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.